o cachorro dele do primeiro filme Do dele. primeiro o cachorro filme? feio que ele adotou lá na rua. Ele deu o nome de Soco. Aí, não sabia. A gente usou muito cada frase do Mike Tyson, né? Mike Tyson. Todo mundo tem um plano, até pegar o... Opa. Até levar o primeiro soco na cara. Faninho, já são 11h04. Certo? TV, assim, normal aqui, por esse lado. Pode ficar à vontade. Deixa eu só... Aí, Flávio, de vez em quando eu vou olhar aqui, né, pra gente gerar essa interação também, caso alguém pergunte ou fale alguma coisa na rede. E aí, no YouTube, que a gente vai estar ao vivo no YouTube. A gente vai estar na Rádio Cidade também. Top. E na Rede TV. Converso com o Abel, inclusive ele mandou um abraço para você. Ele mandou um abraço para você, ontem a gente estava junto. E ele conseguiu esse espaço lá para a gente também. Então, estaremos nesses meios de comunicação aí, né, levando essa conversa, esse bate-papo, para que mais pessoas possam se conectar com a gente, né? Deixa eu ver. Tá, peraí, deixa eu só clicar aqui para... Beleza. Vai começar? Uhum. Aí eu vou fazer a cabeça e aí depois em seguida a gente segue. Posso fazer um videozinho? Pode, peraí, ele vai fazer um videozinho antes. Pode fazer. Fala galera, estamos começando o nosso podcast, meu objeto favorito. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Você, ouvinte da Rádio Cidade, seja bem-vindo ao nosso podcast. Você que está nos acompanhando no YouTube, no Facebook, compartilhe esse material, esse conteúdo, comente, participe com a gente para que a plataforma entenda a relevância desse trabalho e compartilhe para mais pessoas. E hoje, pela primeira vez também na Rede TV, né, no canal Mais Rede TV Mais, né, no 15.1, estamos também ao vivo também na Rede TV, então você, telespectadores da Rede TV, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, fique à vontade, participe com a gente, porque hoje o meu convidado ele é muito especial. Ele é historiador, ele está terminando a graduação em Direito, é um cara que, assim, quando eu preciso de algumas informações específicas, todas as vezes que eu precisei de algumas informações específicas sobre questões raciais, ele é minha fonte, onde eu tenho bebido muito dessa água. Professor Flávio Muniz, seja muito bem-vindo. Nossa, é um prazer estar aqui contigo, o pessoal aqui do Depante, obrigado, galera, pelo apoio. É um prazer, tem muita coisa para conversar, nós sempre temos, né? Nossas conversas nunca são curtas. Nunca são curtas, então é um grande prazer estar aqui e simbora. Flávio, se apresente, né, para o pessoal poder te conhecer um pouquinho. Fale um pouco de você. Quem é o Flávio Muniz? Essa pergunta é filosófica, hein? Entendeu? Bom, eu sou o professor Flávio Muniz. O pessoal me conhece mais como professor Flávio, lá no bairro São Jorge, de onde eu sou. A galera me conhece como Tio Fio, um apelido que pegou na época dando aula para os meninos do 6º ano. Dar aula para o 6º ano é isso. É ser feliz. É ser feliz. E o Tio Fio, por causa daquele maluco no pedaço lá, Uhum. o tio gordão do Will Smith, né?
E aí, assim, foi bem legal esse período da minha vida dando aula. Eu sou um professor, eu sou um educador social, a gente cuida de uma organização não governamental no bairro chamada Escola da Vida, que desde 2007 a gente tem trabalhado com crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. E ao longo desse tempo aí, eu entrei na universidade, né, entrei no meu segundo curso de graduação, que foi História, na qual eu me graduei em História, depois eu fiz o meu mestrado em História, e agora estou finalizando a minha graduação em Direito. E durante todo esse tempo, a gente tem desenvolvido aí, principalmente, um diálogo muito importante com as questões étnico-raciais. Por exemplo, eu sou membro da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB, já tem 3 anos que nós estamos lá e temos desenvolvido uns trabalhos bem relevantes para a sociedade de Uberlândia, e além de outras questões, como o canal, depois a gente pode falar disso, canal no YouTube, mas o mais importante, o Flávio Muniz, ele é um educador muito apaixonado por educação. Certo. E, Flávio, você é graduado em História, certo? E agora está cursando Direito. São áreas diferentes, né? Ou elas, não sei, né? De repente elas se comunicam, né? E aí você vai falar para a gente a que ponto elas se comunicam. E por que hoje você, né, da história, como um historiador, como um professor, hoje você tem se aperfeiçoado também na aprendizagem ao que diz respeito ao direito? Essa sua pergunta ela é muito interessante, porque, primeiro, assim, eu acredito que história, eu sou vou puxar a sardinha para o meu lado, é o melhor curso da UFO. Não, mas você está no direito? Eu falo, cara, todo o pessoal que estuda na UFO deveria fazer o curso de História. É essencial para compreender onde nós estamos. Bom, a história começa da seguinte forma. Eu, na verdade, comecei a pesquisar a vida de pessoas escravizadas no Triângulo Mineiro, isso durante a graduação. Então, eu fui para o arquivo de Uberaba, e lá no arquivo de Uberaba eu descobri diversos processos criminais envolvendo pessoas escravizadas e comecei a estudar a vida dessas pessoas através dos processos criminais. Isso se tornou, inicialmente, a minha peça de graduação, na minha monografia, onde eu pesquisei a vida de uma senhora e de sua filha, uma menina que foi brutalmente agredida pelos seus senhorios aqui em Uberaba no ano de 1881. E, quando eu estudava processos criminais, eu me interessei em estudar qual era o contexto dessa sociedade. Pois bem, terminei a graduação, entrei para a pós-graduação, fiz a prova para o mestrado, passei para o mestrado, e o projeto que eu propus foi justamente estudar os sujeitos históricos, os escravizados como sujeitos históricos, dentro da sociedade de Uberaba, e através dos processos criminais. Então, eu já trabalhava com processos criminais, tanto na graduação quanto no mestrado. Uhum. E isso me trouxe muita vontade de entender melhor como que esse mundo jurídico dialogava com a questão racial, com a questão étnica, e foi aí que eu comecei a pensar na possibilidade de fazer direito. Durante a graduação de História, devido a eu dar aula no pré-ENEM, todo ano eu fazia o ENEM e passava. Aí eu aplicava, mas não matriculava. Aí um determinado dia eu fui e falei assim, bom, já estava no mestrado, último ano do mestrado, falei, eu acho que está na hora. Ou eu vou para o doutorado, ou eu vou fazer uma outra graduação. Uhum. E aí eu pensei, bom, acho que está na hora de eu começar a entender como que funciona o direito. Só que quando eu entrei no direito, a minha porta de entrada foi essa, foi estudar, tentar entender melhor os processos criminais que eu já estudava, só que eu descobri um campo muito diferente. Eu tive diálogos muito importantes com pessoas que trabalham com questões étnicas, raciais, ou com outras questões, por exemplo, com pluralismo jurídico, estudando, por exemplo, as irmandades religiosas, como é o caso da professora doutoranda Vanilda Santos, que foi uma das pessoas que me inspirou também a pesquisar e trabalhar com direito antidiscriminatório. Eu comecei a pensar em todas essas questões. Falei, poxa vida, como é que nós lidamos, como é que o direito lida com a questão de racismo, por exemplo? Como é que nós vamos lidar com essa questão na sociedade hoje? Porque, poxa, o racismo é um crime, está tipificado tanto na Constituição quanto no Código Penal. Mas, na verdade, na prática, a gente não vê quase ninguém sendo julgado, condenado por racismo. E é uma nódoa que afeta a vida das pessoas negras no Brasil. Diariamente. Você liga a TV hoje, todos os dias, praticamente, tem algo assim. Uhum. E o que o direito tem a ver com isso? Tem tudo. Foi aí que eu comecei a descobrir. Então, minha porta de entrada foi estudando os processos criminais escravizados. Já a minha porta de saída agora já é um pouco mais ampla, porque hoje, além disso,
Eu faço parte de uma clínica de enfrentamento ao trabalho escravo, que é na Universidade Federal de Uberlândia, né? Professora coordenadora, professora Márcia, professora de Direito do Trabalho. E a gente desenvolve diversos projetos de assistência no pós-resgate dessas pessoas. E a gente estuda isso, porque, ao contrário do que se imagina, a escravidão não é um assunto do passado. Uhum. Hoje de manhã mesmo, a notícia, o pessoal deve ter acompanhado na TV, mas 2 pessoas foram resgatadas de trabalho escravizado no norte de Minas. Então, assim, eu acredito que a história dialoga com o direito nesse sentido, a partir do momento que ela oferece o entendimento para a gente compreender as questões do presente. Né? Uhum. Por que nós estamos aqui? Então, foi uma escolha a partir de uma porta, só que quando eu entrei, eu vi muitas portas abrindo. Foi por aí. Certo. E a história? A história, ela é interessante. Eu falo interessante porque hoje, a história que se estuda hoje não que não seja a mesma da minha época, mas algumas, como é que eu posso dizer, algumas questões, como eu acreditei a minha vida inteira que o Brasil tinha sido descoberto. Né? E aí depois, como se não houvesse ninguém, alguém já achei aqui, vamos ficar aqui, né? Como se tivesse, porque era o que no momento em questão era apresentado para gente nas escolas. Hoje, né? Você trabalha com crianças do ensino fundamental, certo? Médio. E ensino médio. Essa história, ela é contada da maneira de um outro viés, eu nem vou dizer da maneira certa ou errada, mas com viés dentro de que existia gente sim, a proposta de entrada não foi uma proposta pacífica, foi uma proposta mais à força, mais violenta. Isso é ministrado em sala de aula? Olha, é que eu posso dizer, deveria ser. Deveria ser. É claro que, quando você fala da sua época, eu não sei de que época bem que você está falando, porque você está aqui vivão na minha frente. Não estou entendendo, mas beleza, entendi. Porque não é muito longe, tipo, Não. uns 20, 30 anos atrás. Isso na história é um piscar de olhos, verdade. Uhum. Tem razão. Olhando por esse lado, 20 anos, 30 anos atrás, mudou bastante. Nós temos realmente a escola, a historiografia tem mudado. A historiografia é essa ciência de fazer a leitura da história. Então, por exemplo, a história dos grandes heróis, nós éramos ensinados isso. Tanto que tem outras pessoas hoje que têm saudade dessa época, que se aprendia o nome do general fulano de tal, o nome de quem venceu quem. E sempre é interessante que parece assim, né? A história foi feita só por heróis. E onde estavam as outras pessoas que foram simplesmente dizimadas? Como você falou, os indígenas, povos originários que já habitavam no Brasil. Portugal descobriu. Hoje, a história está passando por esse momento de ressignificação. Então, quer dizer, descobriu ou ocupou. Então, a gente começa a mudar. Eu acho que tem um começo. Já é um começo. Eu acho que estamos ainda longe do ideal. Uhum. Então, eu acho que acredito que as crianças, adolescentes, ainda não estão tendo aquilo que poderiam ter. Porque a lei é de 2003, uma lei que torna obrigatório o ensino de história da África e cultura afro-brasileira. É de 2003. Como você mesmo disse, é outro dia. Só que quando você torna obrigatório o ensino de história da África e de cultura afro-brasileira, qual é o grande lance aí? Os professores estão aprendendo isso nas universidades para chegar nas escolas e ensinar? Então não é só criar uma lei. Uhum. Você tem que garantir que os professores também aprendam. E vou além. Hoje, por ser professor de História da África, eu dou cursos online de História da África, eu tenho alunos da África, eu tenho alunos de Angola, de Moçambique, de Guiné, pelo meu canal. O que acontece? A gente sempre dialoga uma coisa com eles lá. Esse fenômeno que acontece aqui, Faninho, acontece lá também. Por exemplo, o pessoal de Moçambique, que eu dou aula para eles, ou de Angola, eles falam que nos currículos deles também não tem História da África. Tem História da colonização da África. Então, aqui a gente estuda a história da colonização do Brasil, não a história do Brasil ou dos brasileiros. Então, qual é o grande lance? De forma que a história da África, para os africanos, né, para nós, que somos brasileiros aqui, afro-brasileiros, por exemplo, fomos retirados da África. Mas, para os africanos, a África foi retirada deles.
Então, assim, a gente, de alguma forma, não ensina isso. Estou pegando o ponto de vista da história da África, que é uma área que eu dou aula. E as outras histórias? São sempre as mesmas coisas, às vezes. É a Revolução Francesa, entendeu? É a Revolução Industrial. Uhum. Onde é que muda isso? Isso muda na didática de cada professor, mas principalmente na possibilidade que a gente tem de dar voz aos sujeitos dessas histórias. E não somente a Napoleão, por exemplo, Dom Pedro I, Dom Pedro II, mas é como na minha monografia, eu chego e falo da Maria, e falo da filha dela, Alexandrina, sabe? Eu trago esses sujeitos, nós historiadores temos que trazer esses sujeitos para a história, porque eles fazem história. É quando a gente falar, por exemplo, de congada, é um termo genérico, né? Para se referir a uma manifestação cultural, a uma identidade também. Mas, veja bem, é feito por sujeitos. E esses sujeitos, a gente tem que trazer eles à tona, as histórias desses sujeitos. Sabe? Então, acredito que nós estamos vivendo um momento que é importante dar voz a esses sujeitos históricos. Eu não acredito, infelizmente, que nós estamos fazendo isso como deveríamos fazer. Mas acredito que está melhor do que era, com certeza. Mas podemos melhorar muito ainda. Temos muito a aprender, muito a fazer ainda. Como professor, como escola, como tudo. E acaba que, quando se fala nesse aprendizado sobre a história, ou até mesmo sobre, dentro dos diálogos raciais, normalmente eles são pontuais, né? A gente normalmente vê, né, sendo mais falado, mais polarizado no mês de novembro, onde é o mês da consciência negra, e aí recebemos convites para fazer uma série de coisas, como se nós pretos só servíssemos para falar sobre essa temática. Não tenho problema algum em falar, mas a gente é professor, a gente é educador, é ator, é atriz, é cozinheiro, é uma série de coisas. Então, como que você enxerga isso dentro do ambiente acadêmico? Porque tem uma lei aí que ela não que ela obriga, ou se é obrigatória, você vai me esclarece melhor, que mantém, que dá como pauta para que temas como esses não sejam pontuais, né? Que nem você falar sobre violência doméstica só em março, né? E mulher vai apanhando e vai matando e vai sendo morta o ano inteiro. E aí, quando chega no mês de março, é o mês da conscientização, aí vamos dar flor, aí vamos dar chocolate, aí vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas o resto do ano o pau quebra. Então, como que socialmente você enxerga isso? Assim, o que acredito, você tem razão quando você fala sobre não ser apenas em um mês. A lei de 2003 e a lei de 2008, ela garante e assegura a obrigatoriedade da escola ensinar história da África, cultura afro-brasileira e indígena também. Mas isso aí está no currículo escolar. Isso é para estar no currículo em qualquer tempo, não apenas em uma data. Mas eu volto a dizer, às vezes não entra no currículo por falta de capacidade do próprio professor. E não porque o professor não quis, mas porque o próprio sistema que formou o professor, ou seja, as universidades, as escolas que os contratam, não providenciam treinamento e capacitação para essas pessoas. Então, é complicado falar isso. Eu vou dar um exemplo que você falou agora, o Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra, na verdade, ele nasce para ser um contraponto ao 13 de maio. É muito simples entender isso. O 13 de maio é uma data que coloca como protagonismo a princesa Isabel, a então princesa regente Isabel, que assinou a lei. A Lei Áurea, que vai dar a liberdade jurídica para os escravizados. Porém, a história não é bem assim, né? É fruto de todo um movimento, de diversas revoltas escravas, de grandes movimentos abolicionistas, de grandes movimentos feitos pelos próprios escravizados, de atores, inclusive. Só para você ter uma ideia, aqui em Uberaba tinha uma companhia de teatro que tinha um português chamado Belmiro Vilaroco, porque as pessoas sabem disso. E esse cara era um abolicionista, saía encenando peças abolicionistas em toda Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, e tinha um teatro aqui. Então, assim, só para você ter uma ideia que essas histórias, a gente não vai saber delas,
porque essas histórias elas são feitas, às vezes, nas pesquisas, nossas pesquisas vão para repositórios da universidade e ficam lá dentro. Se a gente não tornar elas públicas e não contar elas para as pessoas nas escolas, para os professores aprenderem, eles não têm subsídio para contar. O 20 de maio ele surge para contrapor, o 20 de novembro surge para contrapor o 3 de maio, mas nós temos que pensar o seguinte, dá-se o nome ali de Consciência Negra, beleza, Dia da Consciência Negra, mas de onde que nasce isso? Nasce de um cara lá, a ideia de consciência negra nasce de um jovem inteligentíssimo, estudante de medicina, Bantu Stephen Biko. O cara é fenomenal, africano do sul. E ele que desenvolve essa ideia da Black Consciousness, ou seja, dessa consciência negra. O que é a consciência negra? Não é só o cara ser negro ou a mulher ser negra, não tem nada a ver com isso. A consciência negra tem a ver com entender o seu lugar histórico, por que você chegou até aqui e fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Olha o conceito, o que é. Não é só uma data, é saber por que eu estou aqui, o que me trouxe até aqui. Estou falando de ancestralidade, estou falando de lutas, estou falando de derrotas, de diversas batalhas, mas o que me trouxe até aqui? Eu compreendo o que me trouxe até aqui? Não só a luta dos meus pais, mas a luta de todas as pessoas como nós. Pois bem, esse é o primeiro passo. O segundo passo é fazer alguma coisa. O que eu faço para mudar? Não somente a minha realidade, mas a realidade de todos nós. Então, ele chega à conclusão, por exemplo, que consciência negra não é uma coisa que esteja relacionada somente à cor de pele, mas à atitude de pessoas. E aí você fala para mim o seguinte, então, como que a gente vai ensinar isso se a gente nem sabe o que é isso? Entende? Então, é muito complicado, porque o educador ele fica com um fardo grande. Então, eu acredito que falta o preparo para isso. Hoje em dia, nós deveríamos ter um pouco mais de investimento na educação e no preparo dos professores para lidar com essas questões, que são questões do nosso tempo. Dos tempos que virão, mas essas são do nosso. Certo. E Flávio, quando você traz essa explicação sobre essa data, é muito importante porque se escuta muita coisa de gente que sabe muito pouco, né? De entender os porquês e a construção desse momento, né? De ter essa data, da importância dessa data, né? Onde se fala, né, até que, como se diz, né, tem que ter consciência humana, não sei o que tem. Se escuta muito esse discurso de muita gente que pouco tem a humanidade enquanto consciência. Então, como que você vê esses discursos que surgem, e às vezes mesmo da própria comunidade negra, de alguns, não da comunidade em geral, de alguns pretos e pretas também, que não consegue reconhecer a importância dessa data? Aí nós temos que fazer uma volta no tempo um pouquinho para entender por que pessoas negras pensam assim. Primeiro porque nós temos que ver que os sujeitos que vieram para cá, que foram sequestrados na África, vendidos, eles eram de diferentes povos. Então, assim, eram pessoas muito diferentes, pessoas de povos diferentes, com pensamentos, visões de mundo, a gente chama de cosmopercepções diferentes, absolutamente diferentes. As pessoas foram lançadas no mundo na qual elas não se identificavam com ele, não sabiam que idioma que falavam, e, a partir dali, forçadas a viver coletivamente. A ideia de uma comunidade negra ela é muito equivocada. São muitas comunidades negras. Assim como a ideia de movimento negro, sempre no singular, essa ideia é muito equivocada, porque são movimentos negros. Na década de 60, por exemplo, nos Estados Unidos, você tinha Malcolm X, que era muçulmano, por exemplo, e armamentista. Por outro lado, você tinha Dr. Martin Luther King, que era pacifista, anticomunista, conservador, batista. Por outro, você tinha os Panteras Negras, que eram comunistas, absolutamente comunistas, armamentistas, e toca o fogo, seja lá em quem for. O policial apontou o dedo para mim, fogo nele. Então, e tinha um movimento estudantil e outras dezenas de movimentos. Só que criou-se uma ideia de que existe um movimento negro.
Então, o que acontece? Essa é uma das primeiras questões. Nós somos muitos e somos diversos. Estamos em diversos campos. Hoje são católicos, as pessoas não são só pretas, né? São só negras. Elas são católicas, são evangélicas, são agnósticas, entendeu? Ou qualquer outra coisa, entendeu? Mas, enfim, o que torna as pessoas, às vezes, tão alienadas da causa, da questão, é um processo histórico, um processo que houve de desarranjo das comunidades negras. Esse tema, por exemplo, nós temos debatido hoje de forma mais pública. Nós olhamos hoje no YouTube, onde você está agora nessa plataforma, por exemplo, você, um apresentador negro, um homem que tem consciência disso, já atuante em diversos... Mas você chega a quando no YouTube? E quantas outras pessoas? Olha na plataforma do YouTube hoje, os maiores streamers, quem são eles? São pessoas que não são negras. Então, elas vão trazer o discurso delas. O discurso é hegemônico. O discurso branco é hegemônico. Por mais que estejam tratando de questões negras, são brancos falando de questões negras, não negros falando de questões negras. É importante a gente assumir esse lugar, não somente de fala, mas um lugar de luta. E as pessoas poderem expor seus pensamentos também. Então, tem pessoas negras que vão expor o pensamento, por exemplo, de existe consciência humana. Ela não aprendeu isso. Aliás, ela não sabe disso sozinha, ela aprendeu isso de alguma forma. Agora, onde ela aprendeu isso? Talvez isso foi na comunidade religiosa dela, que ela aprendeu isso, que ela ouviu isso. É do grupo político que ela faz parte. Mas o que é preciso? Que nós busquemos, e aí é onde eu entro na questão, por isso que eu citei década de 60, todos esses movimentos, apesar de serem tão diferentes, eles confluíam na mesma coisa. As coisas tá errada para os pretos. Tá errado. Eles tinham propostas de soluções diferentes, mas eles reconheciam que estava errado. Agora, quando uma negra chega e fala que não tem racismo, ela não entendeu nada do que é racismo. Absolutamente. Isso aí entra naquela questão, justamente, que talvez no grupo que ela esteja lutando para sobreviver e ela mantém esse discurso. Uhum. Tem gente que é assim, eu estou bem honesto com você no seguinte sentido. Tem pessoas no meio evangélico de onde eu sou, por exemplo, que elas se adequam ao discurso para não serem preteridas. Então é mais fácil eu ficar falando aquilo ali. Para quê? Para mim não ser colocado fora, para mim não ser taxado de comunista. Né? E isso não é uma coisa que acontece agora, isso acontecia antes. Os movimentos, do exemplo, falar que o pastor Martin Luther King, por exemplo, concordava com os Panteras Negras, nem no método, nem de forma alguma. Teve brigas fortíssimas entre Malcolm e pastor Martin Luther King, mas eles estavam lutando por uma causa que eles entendiam que os negros, historicamente, tinham sido violentados. Agora, quando uma pessoa negra não entende que ela é violentada, que ela historicamente foi violentada, nós temos que tentar entender por que essa pessoa está falando isso. Porque no Brasil, o processo do racismo aqui ele é muito cruel. E ele foi muito cruel, sabe, Fanny? No sentido assim que ele principalmente aliena as pessoas. Foi e né? Cara, até hoje. Gilberto Freire, no livro dele Casa Grande em Senzala, por exemplo, trazia aquela visão do patriarcado. Ele falava o seguinte, que branca era para casar, mulata era para fornicar e preta era para trabalhar. Quer dizer, isso é um dos poucas coisas. É ali que ele está, no embrião ali do que ele chamava de democracia racial. Não, aqui a gente convive bem, está tudo bem. Negros não conseguem porque eles não querem. O voto, por exemplo. Negros ficaram longe do voto por 100 anos, quase. Como assim? Não tinha lei no Brasil? Não tinha. Nunca teve lei racial no Brasil. Lei assim. Mas vou dar um exemplo. Em 1881, foi aprovada uma lei que proibia o voto dos analfabetos. Quem era a maioria dos analfabetos que não tinha condição de ir à escola? Negros. Pô, aí é fácil. Você sabe quando é que essa lei foi revogada de fato? Em 1989, mais de 100 anos depois. Até 1989, 1988, que foi a Constituição, e 89 a eleição, negros não podiam participar do processo eleitoral. Então, você não podia ser nem candidato e nem votar. Nós estamos falando de ontem, é como você falou, é um piscar de olhos. Uhum.
Então, aí, hoje, essas pessoas que existem, nós somos frutos de uma sociedade hegemônica, onde a gente aprendeu a não gostar do nosso cabelo, porque nossos heróis não eram parecidos conosco. As modelos não eram parecidas com as meninas negras. As bonecas que as meninas negras brincavam eram bonecas brancas. Elas aprendiam a ser mães de meninos brancos. Elas aprendiam a não gostar do seu cabelo, a não gostar da cor da sua pele. Então, assim, é um processo extremamente brutal. Então, isso que acontece, essa alienação, no meu ponto de vista, ela é fruto de um racismo extremamente cruel. E eu falo que ele é mais cruel do que um apartheid, porque o Brasil só tem um apartheid, não é silencioso, não, é explícito. Qualquer estrangeiro negro que vem para o Brasil, eu tenho uma aluna minha que é de Angola. Ela mora em Portugal atualmente. Ela fez 3 visitas ao Brasil. Ela é advogada e ela faz curso de História da África comigo. E ela falou para mim, falou, professor, eu nunca vi um lugar tão racista como no Brasil. Eu falei, mas por quê? Ela falou, é que é muito evidente o lugar do negro e o lugar do branco. No banco, por exemplo, o negro é aquele que está na porta, é o segurança. Quase nunca é o gerente. No hospital, quase sempre ele vai ser o técnico de enfermagem, que eu gloriosamente fui durante 10 anos e conheço vários, profissão nobre, mas poucas vezes vai ser o médico. No avião, quase sempre ele pode ser até o comissário de bordo, mas quase nunca o piloto ou a piloto, né? Então, assim, esse lugar do negro e do branco já está colocado. Então, você está vendo como é que, quando as pessoas falam isso, não é só porque elas são más, é porque elas são fruto e consequência. Elas são o sintoma de um grande problema. Uhum. E socialmente e estruturalmente isso reflete até nos dias de hoje. E sobre esse todo, a gente ainda vê pessoas que quando vai se falar dessa história, que vai se falar dessa construção, né, fala, mas você não pode ficar pensando nisso, você tem que caminhar para frente. E quando eu falo ou penso, não quer dizer que eu estou preso. Eu quero dizer que eu estou entendendo toda a referência e por que hoje está da forma que está. Eu recentemente eu fiz um comentário, inclusive no podcast do Depante, que foi uma fala meio radical. Alguns amigos meus chegam, nossa, mas você foi radical, mas às vezes você tem que ser para você chegar, né, aonde você quer chegar, né? E aí eu disse que todo mundo é racista. Então, aí da onde você tirou isso? Como que você chegou a essa conclusão? Eu cheguei a essa conclusão a partir do momento que você faz parte de um espaço social onde ou a pessoa faz o comentário racista, ou a pessoa se silencia quando escuta um comentário racista, ou a pessoa dá risada quando escuta um comentário racista. Então, quando qualquer uma dessas 3 qualidades de pessoas tem atitudes como essa, elas favorecem que esse racismo neste lugar aconteça e permaneça e continue. Então, quando não às vezes eu vou ouvir o comentário racista, que eu não vou falar nada. E aí uma pessoa que é branca, que está do lado, vai pensar assim, mas se ele não falou nada, não vai ser eu que vou falar. Mas é aí que ela tem que falar, porque eu não falei nada, não é porque eu não senti, porque eu não me importei. É porque muitas vezes o silêncio vai me tomar. A tristeza vai me tomar. Então, assim, quando você não coopera para terminar, para extinguir algo, você favorece. Então, como já dizia o Dr. Martin Luther King, né, não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, né, que é o que incomoda a gente. Então, quando você presencia atos de racismo e você, como pessoa branca, não se manifesta, você está reforçando aquilo que está acontecendo ali com o seu silêncio, né? Então, existe uma importância social de quem está nos assistindo, de quem está nos acompanhando, entender isso, de se posicionar, de falar, não, você não pode falar isso, não é legal. Quem se cala contra o mal, coopera com ele. Coopera com ele. Entendeu? Essa a questão. Eu não acho que você foi radical, não. Na verdade, você traz a sua afirmação, ela é um pouco do que
a doutora Lilia Schwartz fez uma pesquisa no final da década de 80. Estava ali 100 anos de abolição, o pessoal discutindo o que nós vamos fazer agora em termos de justiça racial no Brasil. E ela fez uma pesquisa. Os números precisamente podem parecer exagerados, mas são esses. É que ela fez uma pesquisa com 2 perguntas. A primeira pergunta é se você já presenciou alguma atitude racista, né? E, 96% da população das pessoas responderam que sim. E depois fez a segunda pergunta. Se você já cometeu alguma atitude racista, 98% respondeu que não. Ou seja, o problema do Brasil, do racismo à brasileira, não é que as pessoas têm vergonha de serem racistas, elas têm vergonha de serem identificadas como racistas. Então as pessoas se incomodam com isso. Sim. Então o que você falou é bem o resultado da pesquisa dela. Então quando você fala todo mundo é racista, eu estou falando de mais de 90%. Sim. Então você não está errado na métrica, não. Então você acertou. Tipo assim, né? Você atirou no que viu, acertou no que não viu, mas você fez certinho. Mas é porque a sua percepção é essa também. E a percepção que a gente tem, acho que quando as pessoas estão sendo racistas, não é só porque elas estão sendo más, mas é porque elas estão reproduzindo modelos. Sim. Racismo, gente, é uma coisa aprendida. Eu sempre falo isso nos meus cursos. O racismo, ele é um fenômeno novo. O racismo não é um fenômeno que faz parte da história da humanidade. O conceito de raça biológica, ele é cunhado no século XVIII e XIX. Então, é a partir dali que teorias raciais vão determinar uma questão de superioridade biológica, e isso quem está falando são cientistas brancos europeus, para justificar um discurso de dominação. E esse discurso, ele convém. Sabe por que as pessoas se incomodam da gente ficar falando de racismo o tempo todo? Porque o racismo, da forma como ele está, favorece a posição delas na sociedade. Elas não conseguem ver que, quando nós falamos, por exemplo, de ações afirmativas, que é uma reserva de vagas mínima para pessoas negras ou de minorias étnicas, que nós, na verdade, no Brasil nem somos minoria étnica, nós somos mais de 50% da população, elas acham uma grande injustiça. Porque elas não consideram, por exemplo, o longo histórico de privilégios que elas, por serem brancas, literalmente, mantêm. O privilégio de não ser tratada como suspeita no mercado, numa loja, sabe? O privilégio de ter uma educação melhor, apesar que nós estamos falando genericamente, ainda nos microespaços, vamos dizer assim, mas tem brancos pobres também. E tem negros ricos também. Agora vamos falar de proporção, tem mais brancos pobres ou mais negros ricos? Então nós já sabemos por quê. Então, assim, é um discurso que é difícil para as pessoas entenderem, porque elas estão num lugar de poder. E esse lugar de privilégio, e eu falo disso dos nossos amigos, entendeu? Pessoas que estão ao nosso redor, que tem que começar a se ligar, falar, tem alguma coisa sendo diferente, entendeu? Você vai ser abordado de uma forma diferente pela polícia e você sabe disso, entendeu? E nós sabemos disso, a não ser que a gente seja amigo, tenha um conhecido, ou a gente seja o próprio policial. Que a gente aí dá uma carteirada, né? Fala, não, você está pensando que está mexendo com quem? Agora, quando você é só o professor, eu sou professor. Acabou, filho. Mais um motivo para você levar. Não, é sério. Nós temos dados de letalidade policial com relação a pessoas negras. Não é a mesma abordagem. Nós vivemos num mundo, no Brasil principalmente, que o racismo mata. Mata mesmo. As mulheres negras são as que são maiores vítimas de violência doméstica. São aquelas que sofrem mais com as questões do abuso. Os jovens negros são aqueles que mais são mortos com morte violenta, por arma de fogo ou outro tipo de coisa. Então, assim, é uma realidade. Ignorar isso só faz com que a gente postergue a solução do problema. E quando você falou lá atrás, assim, tipo assim, as pessoas falam, superar. Gente, eu tenho, assim, como é que eu posso dizer? Uma certa ojeriza com essa palavra, superar. Porque ela é muito desconectada da realidade. Superar não é esquecer. Não é esquecer nunca. Superar é você ressignificar. A gente só vai conseguir superar se a gente conseguir ressignificar. Ou seja, poxa, eu entendi porque aconteceu aquilo. Estamos fazendo isso para nos tornarmos aquilo. Agora, a maneira como muitas pessoas querem, não, vamos esquecer que teve escravidão,
Vamos esquecer que a maioria dessas pessoas moram na periferia porque teve escravidão? Vamos esquecer por que as pessoas do patrimônio, por exemplo, do bairro Patrimônio aqui na cidade de Uberlândia, eram separadas da cidade? Porque ali era vamos colocar assim, a periferia da cidade. Hoje gourmetizou, né? Ficou gourmetizado, né? Hoje virou, ele mudou. Eu cheguei no Patrimônio esses dias e eu desreconheci. Né? De uns 10 anos para cá, é outra população, ainda tem aqueles que estão ali ainda, mas sim, mudou muito, né? Sim, e é claro que existe aquelas pessoas que ficam vivendo de forma adocicada, né? Tipo assim, é uma forma de sobreviver. Tipo, não, vamos criar tantos problemas. Vamos lutar. E é o que nós sempre fizemos, né? O que nossos pais fizeram, o que nossos avós fizeram. Nós estamos aqui foi porque eles vieram lutando. Não é coincidência, não. A gente está aqui porque lutou. Foi acaso que a gente veio rolando e caiu aqui. Então agora vamos esquecer. Bacana esquecer, entendeu? Mas quem não esquece que nós somos negros são os outros. E detalhe, tá? Eu falo sempre isso. Racismo não é problema dos negros, não. Racismo é um problema dos brancos. Sim. Não é nosso, não. Porque, a verdade, você fala assim, Flávio, eu conheço um negro que comete preconceito também. Eu falo, olha, vamos lá, gente. O racismo como tipo penal, ele pode ser cometido por qualquer pessoa. Injúria racial pode ser cometida por qualquer pessoa, inclusive por uma pessoa preta. Só que o racismo ele não pode ser entendido só no conceito jurídico dele. Ele tem que ser entendido dentro do amplo espectro social e histórico. Porque, para ser racista, você tem que ter nascido no privilégio da raça. E não tem como isso acontecer com um indígena. Esse privilégio ele não vem. É claro que tem pessoas que vão assumir esse discurso, como aquele... Não sei se você lembra aquele filme Django Livre. Django Livre, sim. É o Stephen, o escravo Stephen, sim, lá, o escravizado Stephen. É o Samuel L. Jackson. Nossa, vem cá, meu senhor. Nossa casa está pegando fogo. Nossa casa? A casa não é dele, ele não é dono de nada. Entendeu? E não é essa ideia que muitas vezes, por exemplo, muitas pessoas foram reescravizadas nos tempos modernos com a ideia de, ele é da família. É quase da família. Nossa, ele trabalhava para mim, era quase da família. Tem um professor de direito meu, direito da família, falava o seguinte, falou assim, é da família? Ele está no seu testamento? Porque se estiver no seu testamento, a gente pode começar a conversar agora. Não, é quase da família, né? Mas não tem os mesmos direitos, não tem os mesmos privilégios. Você não tem uma herança de terra, você não tem herança de empresa, você não herda nada dessas coisas. Então, assim, esse quase da família era uma maneira de manter a pessoa na escravidão doméstica da mesma forma. Tá vendo como é que é complexo? Então, assim, são dezenas, centenas de caminhos que nos trouxeram até aqui e que as pessoas falam, agora está na hora de você superar. Fala assim, superar é o que você está fazendo todo dia. Nós estamos fazendo todo dia, ressignificando a dor, ressignificando as humilhações, ressignificando as lutas, as batalhas, mas jamais esquecer. Tinha uma poetisa do Harlem Renascense chamada Gwendolyn Bennett. Ela é, cara, fantástica mulher. Tem uma das frases do poema dela, um dos versos do poema, de um dos poemas dela, que ela diz o seguinte: a memória porá a mão sobre o seu peito e você vai entender meu ódio. A memória porá a mão sobre o seu peito e você vai entender meu ódio. É complexo, mas é isso aí. Você fala, cara, se a memória pôr a mão no peito do cara, da pessoa, falar, cara, você não consegue entender ainda por que eu me sinto assim? Então, porque você não entende, você não tem memória. E se tem uma coisa que no Brasil e na África tem acontecido, o processo de colonização cultural, por exemplo, é justamente retirar de nós nossas memórias, os valores nossos, as coisas que nos tornavam sujeitos e simplesmente elas foram apagadas nessa história. Eu posso estar falando aqui, por exemplo, com um ancestral do rei Mansa Musa, do Mali. Eu fiz, por exemplo, meu teste de ancestralidade e parte da minha genética, 56%, porque algumas pessoas olham para nós com a pele preta e pensam assim, é só africano, né? Não é. 56% do meu DNA é africano, 15% é indígena e 31% é europeu. Aí eu falo o seguinte, e de onde da África? Vem do oeste da África, grande parte.
Que povos que vieram do oeste da África? Veio povos Hausas, Yorubás, veio o que eles chamavam aqui de malês, os Hausás, todos descendentes de onde? Do Império Mali, um dos impérios mais Mali, Gana, Songhai, grandes impérios africanos. Eu posso estar aqui na frente, por exemplo, com um descendente de Mansa Musa, e você fala assim, mas você não vai fazer nunca ideia do que é isso, porque a primeira coisa quando eles embarcaram, os escravizados que eles faziam lá, era mudar o nome deles. Dava um nome português. E o sobrenome não existia, porque o sobrenome, na verdade, tinha a ver com o local ou porto onde eles embarcavam. Aí você vai encontrar nos documentos, sabe o quê? Joaquim, Angola, Joana, Congo, sabe? Vicente, Guiné. Tem a ver com o lugar de onde eles vieram. Primeira coisa, vamos tirar a identidade dessas pessoas. Só que essas pessoas, elas foram resistindo ao longo do tempo. E nos trouxeram até esse mundo agora. Então, nós perdemos a memória. Então, é hora da gente olhar para trás, para a gente recuperar a memória, recuperar a identidade. E só assim a gente vai conseguir reconstruir alguma coisa em nós. Geneticamente, até qualquer um dos meninos brancos ou negros que fizerem, vão encontrar aí, talvez, no seu DNA. Aí, olha, seu DNA tem sangue africano. Vou dar só um exemplo para você. Neguinho da Beija-Flor. O nome já diz, Neguinho da Beija-Flor, cara. Você imagina, pô, Neguinho é 100% africano. Aquele lá tem jeito não, meu amigo. Entendeu? Ali, nem eu. Não. Tem jeito não. Pois é, e você sabia que a maior parte da genética dele é europeia? Mais de 60% da genética dele é europeia. Ele é mais europeu geneticamente do que africano. Tá vendo como é que... Se você fizer seu teste de DNA, não sei se você já fez... Não? Não, ainda não. Não, então, se você fizer, faz um programa um dia, me chama aqui pra gente debater. Fiquei curioso, vou fazer. É honesto. Você vai falar, não acredito, cara. Você vai descobrir que as pessoas nos julgam. Eu sou muito mais europeu do que muito europeu pensa, se for olhar a genética. Só que o racismo no Brasil, ele não avalia isso, não. Ele avalia a cor da sua pele, a textura do seu cabelo, o formato do seu nariz. Uhum. É isso aí. Não tem outra coisa, não. É racismo de marca que a gente fala. Uhum. E define pra gente, Flávio, racismo e injúria racial. O STF pacificou agora essas questões, né? Que injúria racial é um tipo de racismo. Uhum. Então, antes entendia-se de forma distinta mesmo. Injúria racial era uma ofensa com base na raça, certo, tendo como base a raça. Então, qualquer ofensa que a pessoa faz, coisas que na minha infância, o máximo que eu faria, uma pessoa que me xingasse de alguma coisa assim, você quer fazer o quê? Chama a polícia? Eles não iam fazer nada. Nada. Não, mas não iam nem vir para começar essa conversa. Não ia. Mas a segunda questão... Não ia vir mesmo. Mas a segunda questão muito importante é que a gente resolvia na pedrada, no soco, na mão. Vem na mão, não sei o quê. Ou xingando a mãe dele. Era o que a gente fazia. Você sabe que era assim. Ofensa pior que a raça era xingar a mãe. Não tinha. 2 adolescentes de 11 anos de idade brigando. Um faz uma injúria racial ao outro. Só que tudo isso, é o que eu falo, é aprendido. Racismo é aprendido. Se você colocar 2 crianças, uma negra, uma branca, uma indígena, uma asiática, para nascerem, conviverem juntas no mesmo espaço, e com famílias, vamos dizer assim, moralmente saudáveis, que não têm esse tipo de comportamento preconceituoso, elas não vão nem saber que existe distinção entre elas. Racismo é aprendido. Então, se ele pode ser aprendido, ele pode também ser desaprendido. Uhum. Se a gente aprendeu a odiar, a gente também pode aprender a amar. O Dr. Martin Luther King, era um princípio da não violência dele, era justamente esse estado de coisas, em que nós podemos ensinar as pessoas realmente a desconstruir o racismo. Então, quando eu falo assim, a pessoa, vamos imaginar hoje, se alguém me impede de chegar em um lugar em função da raça, isso é racismo. É considerado racismo, porque o racismo ele não é uma ofensa somente, um crime relativo a você especificamente, mas a todo um coletivo de pessoas, sabe? Por exemplo, vamos só generalizar. Recentemente, uma pessoa falou dos nordestinos. Pô, são os nordestinos. Essa ofensa foi a quem? A todos os nordestinos, sabe? Direcionada a todos os nordestinos. Então, quer dizer, xenofobia. Isso tem nome, tem tipificação penal. Injúria, da mesma forma. A pessoa pode ser presa por isso? Pode ser presa.
Agora, se falar comigo, falar, mas na real, a pessoa vai preso. Só que o que vai acontecer ali depois, vai fazer um termo circunstanciado ali, vai voltar para casa. Uhum. Mas você pode processar ela criminalmente, civilmente, por danos morais, pode. Pode fazer tudo isso. Só que é o longo processo da justiça. O que a gente quer é que não aconteça, cara. Você não quer que aconteça. Então você fala assim, um crime. Vamos lá, a pessoa xinga o outro de macaco. Você fala, poxa, isso aí tem uma construção racial para isso. Ou seja, eu estou falando que você não é um ser humano. E nós já sabemos de onde que vêm essas teorias. E outras qualquer, sabe? Ou seja, a maneira como você fala. Tem gente que fala assim, mas Flávio, mas eu chamo de fulano de neguinho carinhosamente. Eu falo assim, mas ele gosta que você chame ele assim? Eu falo, então, tá bom então. Então esse problema aí é com ele. Mas não é todo mundo que você chegar no morro, por exemplo, e falar assim, ô neguinho, talvez você não saia de lá. Entendeu? Então, tipo assim, não é uma coisa que você vai falar para qualquer pessoa. Então, assim, é muito fácil saber quando nós estamos sendo ofensivos. E eu fico indignado, porque a gente cresceu numa sociedade que normalizou os absurdos. Olha, o racismo foi o pilar para o extermínio de 6 milhões de judeus. As pessoas acham que o racismo é só com relação aos negros. Uhum. Cara, 6 milhões de judeus 6 milhões de pessoas, de vidas humanas, foram assassinadas brutalmente, unicamente pelo fato de serem judeus. Então, é o elemento da raça. Por isso que o racismo tem que ser podado, sabe? Tem que meter o facão na raiz. E onde é a raiz? Educação. A educação é o princípio de tudo. E o racismo, que nem você falou, né? Eu gostaria que a gente falasse novamente para ficar claro, né, sobre o que é racismo, né? Que nem quando se fala muito nos dias de hoje em racismo reverso, né? Então, vamos trazer essas definições, né, do que é o racismo para depois, talvez, a gente falar, né, dessa questão do racismo reverso. Bom, assim, o racismo ele é um processo que foi construído historicamente. Então, vamos lá. Essas teorias raciais elas vão nascer no século XVIII e XIX. Qual era o princípio delas? Os seres humanos são biologicamente desiguais. Só que essa biologia desigual, ela vai determinar não apenas a diferença dos fenótipos, que é a nossa forma física diferente, mas também os nossos comportamentos e traços de moralidade, inclusive. Então, eles associavam, por exemplo, a raça amarela, que isso não existia. Quem criou isso foi, por exemplo, cientistas como John Knox, Gobineau. Eles criaram esses conceitos em que raça amarela era indolente, preguiçosa, que negro era de outra forma, que não tinha capacidade de aprendizado. O racismo, só para você ter uma ideia, a teoria do racismo científico é a mesma teoria que fundamenta a ideia da inferioridade da mulher. Porque esses cientistas eles definiram, através das suas pesquisas, eles mediam o crânio da pessoa. Eles tinham a ideia de que o tamanho do crânio tinha a ver, e a posição do cérebro tinha a ver com a inteligência da pessoa. E por isso, por exemplo, nas craniometrias, como os crânios das mulheres eram menores, normalmente, europeias, eles falavam o seguinte, a mulher é intelectualmente inferior ao homem. Então, dali foram nascendo diversas outras teorias. Eles falaram, então, nós descobrimos que os seres humanos são diferentes biologicamente. E por essa biologia, muitos deles não têm condição alguma de desenvolver artes, não têm de desenvolver ciência, política, pensamento organizado de Estado. Quer dizer, absolutamente, um completo absurdo. E o racismo científico deu origem a outros tipos de interpretação. Por exemplo, do darwinismo social, que é uma ideia que nasce de que as pessoas vão evoluindo e algumas outras não. Alguns são mais evoluídos que o outro. Só que, normalmente, nas teorias deles, qual dos tipos que eles estudavam que era o superior? O homem, branco e europeu. E isso aí, meu caro, gerou diversas outras questões. Por exemplo, no Brasil, a eugenia. Eugenia era a ciência do bem-nascer. Ou seja, a ideia de que nós podemos fazer um melhoramento genético com os seres humanos.
E como que nós fazemos melhoramento genético com seres humanos? Miscigenando. Ou não miscigenando. Tinha várias eugenias. E o que acontece nesse ponto? Por exemplo, nós tivemos um grande defensor de eugenia no Brasil, que foi Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Uhum. Você vê lá no sítio, por exemplo, quem são os negros lá? A tia Anastácia, que é uma senhora idosa, supersticiosa, o tio Barnabé, que é o velho místico da floresta, Saci. e o Saci, que é o moleque atormentado, que atormentava a vida de todo mundo. Então, assim, olha os personagens dele. E isso porque ele escreveu antes um outro livro chamado O Presidente Negro, que era uma sátira do dia que os Estados Unidos tivesse um presidente negro, que seria uma tragédia, não sei o quê. Mal ele soube, né? Morreu antes de ver o Obama chegar lá. Sabe? Então, assim, o racismo é essa ideia de que os negros são inferiores. Não só negros, indígenas, mulheres. Ele fundamenta isso. Isso é o racismo dentro do seu conceito histórico. Quando os europeus escravizaram na África, principalmente os portugueses, eles não foram escravizar na África porque eles eram negros ou africanos. O elemento da raça não estava no começo da captura dos primeiros escravizados. Só que o elemento da raça ele serviu para validar o regime de escravidão que existia. Este é o grande lance. Sabe? Então, eles já estavam escravizando, as teorias surgindo. Poxa, então agora, tá vendo? Temos razão para escravizar eles porque eles são inferiores. E nisso aí você tem quem validando isso? Você tem igreja, você tem religiosos de diversas matizes, por exemplo, protestantes, que no caso da América do Norte principalmente, no caso da América do Sul principalmente a Igreja Católica. Então todas essas pessoas colaboraram para essa invenção dessa ciência, que hoje nós falamos que ela é falsa, mas era uma ciência na época, que falava que, olha, Faninho, você não pode apresentar um podcast jamais. Cara, você é negro, você não tem condição de fazer isso. Você não pode ser professor. Por quê? Porque você é negro. E olha como é que isso ficou na sociedade. Essa tese, ela foi já vencida? Foi. Só que como ela permaneceu na sociedade? Através desses pensamentos. E aí foi onde nasce a Sociedade Eugênica de São Paulo, que conseguiu prorrogar isso. Quando você liberta os escravizados e não oferece para eles o mínimo de dignidade para continuar sobrevivendo, certo? Mas, ao mesmo tempo, imigrantes europeus vinham e tinham acesso, pelo menos, a glebas de terra para plantar. Aqui, depois, o que aconteceu com os africanos e com os filhos de africanos, netos? Muitos deles continuaram trabalhando nas mesmas fazendas ou saíram a perambular à busca de nova vida. Criaram, então, uma lei chamada Lei da Vadiagem. Você não podia ficar 15 dias num lugar sem conseguir emprego. Se você ficasse ali 15 dias sem conseguir emprego, cadeia. Cadeia. Então, você pensa bem, Lei da Vadiagem vigorou até poucos anos no Brasil. Então, quer dizer, aí você vai criando todos os estigmas contra um percentual da população. Por que existem favelas, morros, comunidades, ocupação irregular de solo? Porque não houve distribuição de terras, não houve reforma agrária, não houve inclusão do negro na economia do mercado. O negro, as pessoas negras eram interessantes simplesmente como mão de obra, barata ainda por cima, e não qualificada. Aí, às vezes, a gente chega num cara que nem você, nem eu, outras pessoas que a gente conhece, que chegou, fez curso superior, mas nós não podemos falar da regra geral porque nós somos a exceção. Então, essa é a questão. O racismo, ele monta uma estrutura que segrega, que separa, que impede que o negro prossiga, que a pessoa negra prossiga, e, além de tudo, o oprime, porque descaracteriza ele. Estigmatiza através de programas de TV. Tem um livro e um documentário bacana também, chamado A Negação do Negro no Brasil, onde o Dr. Joel Zito Araújo analisa a participação de negros na teledramaturgia, ou seja, nas novelas. Ele vai mostrando como que os negros foram historicamente representados ou como chofé, bandido, empregada doméstica. Segurança. E aí o que acontece? Quando os negros foram ser representados pela primeira vez ali como classe média, a sociedade brasileira criticava aqueles personagens. Não. Quando que um negro foi protagonista?
E isso podemos ver. E é esse universo que as pessoas negras crescem. Crianças negras crescem, aprendendo que seus heróis não são da sua cor, não são como ela. Olha que a Pequena Sereia, recentemente. Olha que debate. Nossa, mas... Nossa, uma sereia negra. Não, é um ultraje com a Disney. Eu falo, cara, nem existe sereia. Você está debatendo o quê? Eu não entendo. E além de tudo que existe nas mitologias africanas, asiáticas, esses personagens antropomórficos, homem, mulher e peixe, o homem e peixe, já existe, cara, há muito tempo. Então, o racismo é esse que separa, esse que vai mostrando que o não lugar é sempre o seu lugar. Já a injúria racial, ela é, na verdade, o sintoma. A injúria racial é o quê? Você percebe isso, porque no Brasil a gente hoje, não pode falar mais nada, não pode falar mais nada. Não, pode não, eu não posso xingar sua mãe, eu não posso te xingar. Eu também não posso te dar uma pedrada. Quando eu era criança eu não tinha defesa, eu fazia isso e corria ainda por cima. Porque eu era fraco, não ia aguentar bater mesmo. Agora, como é que as pessoas resolvem isso na periferia? Eu falo assim, chega lá na quadra do São Jorge, chega lá e chama os manos lá faz uma ofensa com eles quando estiver jogando. Ninguém vai chamar a polícia pra você. Entendeu? Só que também não vai terminar de jogar a partida. É provável que não. Não. Aí eu falo com você, mas esse é o mundo que a gente tem que viver? Não é. O mundo que a gente tem que viver tem que ser um mundo onde todos possam ser quem eles são. Porque não tem nem como você deixar de ser negro. Justo. Às vezes a gente tenta. Para ser aceito. Para ser aceito. E quando... Aí vai se falando, né, na questão da colorização, né, racial, né, que tem também. Tem isso também, a questão dos tons de pele. Né? Eu, por exemplo, sendo preto retinto, eu não tenho essa opção de não ser. Não. Né? Outra pessoa que tem um tom de pele mais claro, ela ainda tem essa opção. Demais. Né? Eu lembro... Preto quando convém. Quando convém. Eu lembro, provavelmente você deve ter assistido Medida Provisória. Sim. Tem um momento lá quando eles começam a recolher, a pegar os pretos para mandar para a África lá. Aí tem um que era preto no começo do filme, falou, não, mas eu não sou preto, não. Não sou preto, não. Por conta do tom da pele. Então, assim, essa colorização também no Brasil, ela também determina os espaços aonde vai ser ocupado. Você lembra quando você se reconheceu negro pela primeira vez? Lembro. Eu lembro também. Foi um dia de muita tristeza. Por que tristeza? Porque eu me vi o quanto eu me rejeitei ao longo dos anos. Exato. E isso não tem 10 anos, esse reconhecimento. O quanto eu me rejeitei, o quanto eu rejeitei os meus, o quanto eu me neguei, o quanto eu busquei caminhos e formas e jeitos para me adequar a algo que não fazia parte de mim, para tentar ser aceito e ainda assim sentir que não estava sendo aceito. Então, assim, eu tinha casado recentemente, foi tristeza de chorar. Mas é isso mesmo. Sabe, de chorar mesmo, chorei. Foi depois que eu entrei para a universidade, e aí eu comecei a participar das discussões, a ouvir, né? Porque daí você sai do seu nicho, né? De vivência, de criação, de tudo, você vai para fora. E aí eu comecei a olhar, falei, gente, mas eu fazia isso. Eu fazia aquilo, eu falei, isso tá errado. E aí você foi uma das primeiras pessoas a que eu tive uma conversa de busca e de pesquisa de material, de conteúdo, para que eu pudesse entender melhor, me entender melhor e entender melhor a sociedade que eu estava sendo apresentado. Porque até então eu não via. Eu sentia a rejeição, mas não havia como racismo. É aquela questão que você falou. Não ensina, a pessoa aprende, né, a ser racista. Então, eu sentia aquela rejeição, mas, mano, isso aí é coisa, isso não tem nada a ver, tal. As pessoas estão falando, mas, assim, saí ofendido, me senti ofendido, mas, deixava pra lá. Mas aí, quando porque aí, quando eu me descobri negro, eu me descobri um racista também. Sim. Então, foi aonde que foi a parte triste.
Foi uma da parte triste que eu chorei, que eu fiquei muito triste comigo mesmo. Na verdade, eu vejo assim, que você reproduzia, você como outras pessoas acabam reproduzindo o racismo. Porque vocês não podem ser a fonte do racismo, porque vocês não têm esse lugar. Sim. Essa herança não pertence a você para você postergá-la. A gente vende ela, mas a gente é comerciante delas, mas nós não somos legatários delas, não é herança nossa. Então, esse direito de ancestralidade europeia, da qualquer pessoa pode falar, eu sou descendente de italianos, de portugueses, de sei lá o quê. Eu falei, engraçado, né? Se você fizer o seu teste de DNA, muito provavelmente você vai descobrir que você é descendente de europeu também. Você vai falar, cara, eu tenho, dependendo da situação que for, você fala, eu posso ter vergonha ou orgulho disso aqui. Ou simplesmente é um dado da minha história que faz. E aí eu acho que você, quando fala de identidade, na década de 80 e 90, quando eu falava sobre isso, eu não sabia nada dessas coisas. Mas quando eu tocava nesse assunto, as pessoas me falavam que eu era complexado. Era esse o nome que eles me davam. Sim. Pô, você é complexado, cara. O que é complexado? Esse dia que a gente tinha complexo de inferioridade. Você entendeu? Fala assim, mas como assim eu tenho complexo de inferioridade? Eu não sou inferior? Não, é porque se você se sente inferior, fala, não, isso você está dizendo que eu me sinto inferior. Eu não me sinto inferior. Agora, quando foi que eu comecei essa descoberta? Para ser bem honesto com você, foi quando eu assisti alguns filmes, principalmente alguns filmes americanos, que tratavam da questão. Tem um filme, por exemplo, da Whoopi Goldberg, chamado Sarafina, que trata da resistência de jovens sul-africanos contra o regime de apartheid em 1976. Ele é um filme de 92. Eu me lembro do dia que eu assisti esse filme, foi no Corujão. E aí eu falei, putz, isso existe? Isso existiu mesmo? E aí veio outros filmes, como, por exemplo, do Spike Lee, do Malcolm X, que é mais ou menos da mesma época que eu assisti também. Falei, então foi meio ali, Spike Lee, foi a linguagem cinematográfica que me trouxe um pouco essa questão, sabe? E eu cresci um pouco aprendendo a admirar, porque eu gostava muito de artes marciais, admirar, por exemplo, mais pessoas asiáticas, cultura asiática, do que, por exemplo, a cultura europeia, porque eu gostava do Kung Fu, filmes chineses, aquela coisa toda. Então, assim, já era um caminho um pouco diferente. Então, eu começo a entender ali que essas diferenças nos tornavam especiais. Especiais de um jeito curioso, porque a gente começava a se ver como pessoas que tínhamos um lugar na história, eu tento me ver assim na época, mas ao mesmo tempo que as pessoas não me aceitavam como eu era. Então, por exemplo, por que eu não poderia estudar? Por que eu não poderia pensar assim? E aí vem aquela história. Algumas pessoas falam, o Flávio é metido demais e tal. Porque eu gostava muito de ler. Aí eu vou ler mesmo, vou atrás de livros, vou ler. Aí no final da década de 90, acho que no final da década de 90 mesmo, ou no início dos anos 2000, que lança a revista Raça. Aí já vem outra coisa, a estética do negro. Putz, olha, cabelo, corte de cabelo. Cara, que massa isso. Sabe? Porque, assim, até então, espaço do negro era o quê? Futebol, pagode, ou música, né? É esporte, isso aí. Mas outro, sabe? Um negro médico, um negro professor, é raro. Sempre as exceções. Existiu, mas sempre as exceções. Então, assim, é uma luta que acontece meio que globalmente, sabe? Quando você vê lá Ao Mestre com Carinho, da década de 60. Sim. Um professor negro ensinando para alunos brancos na periferia de Londres, sabe? Então você começa a ver o cinema, como que ele ajudou também isso, os atores. Então é uma luta que é histórica. Eu acho que nós estamos na ponta da lança. Né? Hoje no Brasil, por exemplo, quando a gente vê Lázaro Ramos, toda essa galera que está na linha de frente aí, não é mimimi, porque todo mundo fala, às vezes, que a gente só fala disso. A gente tem que falar disso. Porque a gente espera quem fale disso para nós. Sim. Quem vai poder falar disso? Ninguém pode falar disso. Sabe? Aliás, podem falar, mas o que eles podem fazer? Sabe? Não adianta a gente só... E por isso que eu te falo, o racismo ele impede. Foi o racismo que impediu que nós tivéssemos repórteres em bancadas de jornais. Foi o racismo que impediu que jovens homens e mulheres chegassem às universidades para se tornarem médicos. Hoje o judiciário é basicamente quase 90% de pessoas brancas.
Agora tem algumas pessoas aí que são pardas brancas se admitindo negras, né? Que é um outro fenômeno. É um outro fenômeno. Dependendo da conveniência, vale a pena, né? Isso. Teve até recentemente um candidato aí que também foi nessa, né? Eu acho que Bruno, ele é da Bahia. Era um Não, é o Carlos Magalhães Neto. É ACM Neto. ACM Neto, isso. Eu lembro de um comediante pegando... O cara pegou um bronze na praia, rapaz, e falou que virou negão do dia pra noite. A ancestralidade deles deve ser viking, cara. Não tem nem condição. Mas não, é sério. E ele foi mesmo, mas é porque tem a questão dos fundos partidários, né? Destinados a pessoas negras como candidatas. Você pode ver também nas próprias... Por mais que as siglas, né, tiveram plataformas inclusivas, mas na prática, por exemplo, quantos presidentes, né, candidatos teve vice ou candidatos negros? Tivemos um candidato negro, sim, mas não teve nem... Estou falando candidato viável, né? Porque eles colocam um candidato negro para falar assim, ó, tá vendo? Tem um candidato negro. E aquela só, tá vendo? Eu até tenho um amigo negro, é a mesma coisa. Eu não sou racista, não, tá? Tenho um amigo negro. Tem um amigo negro, já namorei com mulher negra, com homem negro. Nossa, como é que eu posso ser racista? Não tem jeito, sou Sendo, casado com sendo racista. Isso não impede de acontecer, não. E por isso que a gente tem que... É uma eterna vigilância mesmo sobre isso. É como o caso do machismo. O fato de você... você é homem, então você tem criado uma sociedade patriarcal. Então você tem tudo para desenvolver um machismo doentio. Sim. E aí, como é que a gente faz para lidar com isso? Se não no dia a dia, na desconstrução. E desconstruir dói. Por isso que as pessoas não gostam de falar do racismo, porque dói falar. Porque não tem como falar de racismo na terceira pessoa. Estamos eu e você falando aqui de racismo. A gente está falando aqui como pessoas que sofreram ou como, em algum momento da nossa história, a gente foi conivente com ele. Reproduziu de alguma forma. Ou aceitou, né? Aceitou. Que ele pudesse mantivesse ali. Agora tem uma pessoa branca, chega e senta na nossa mesa. Ele talvez nunca teve um comportamento racista, mas ele vai entender. Se ele está conversando com a gente, ele pode entender. E eu acho que é esse caminho. Como lidar com isso? As pessoas brancas, obviamente, não são nossas inimigas. Nunca. Não é essa a questão. Mas, historicamente, eu sou colocado numa posição de privilégio. Isso tem que ser entendido, tem que ser compreendido, para que a gente possa evoluir como sociedade. Porque mais foi dado a uns do que a outros. Historicamente falando, foi isso. E isso tem um nome, chama razão tolerante. Um professor de Angola, chamado Patrício Batiscama, ele fala sobre isso. O que é a razão tolerante? É tipo assim, eu escrevi 6 aqui na minha mão. Aí eu estou vendo 6, eu sei que eu escrevi 6. Mas você está vendo um 9. Mas você sabe por que eu estou vendo um 6. E eu sei por que você está vendo um 9. Esta é a razão tolerante. Entendeu? É entender que nem todos têm o mesmo lugar de fala, mas todos nós podemos ter o mesmo lugar de luta. Essa é a questão. Esse é o ponto. Entende? Se eu ver algum tipo de violência acontecer contra uma pessoa, contra um menor, contra uma mulher, eu posso agir em favor dessa pessoa. Eu não preciso me silenciar e falar, mas ela não está falando nada, por que eu vou falar? Porque, e aí é um exemplo que eu uso e já usei, né, em ambientes profissionais, falando, mano, se você vê uma pessoa sendo assediada e você não fala nada, você está sendo conivente com isso, cara. E a proporção é a mesma pro racismo. Então, às vezes a pessoa vai conseguir falar, mas às vezes a pessoa vai ficar tão constrangida que o silêncio vai ser o refúgio dela. Ela vai se esconder no silêncio ali naquele momento e vai sair daquele lugar, vai chorar, vai, sei lá, vai se sentir magoado, vai se sentir mal em outro espaço. No momento pode não demonstrar isso, porque muito se vê, né, nos dias de hoje uma fala tipo, não, nós é amigos, você sabe, não sei o que tem. Mas uma vez que eu falei para você que esse tipo de atitude me constrange, você, como meu amigo, tem que tomar uma posição diferente, se realmente nós somos amigos.
Vou falar uma coisa pra você. Brasileiro não é muito confiável, não. Nossa, vou explicar, tá? Porque essa frase dita isoladamente é complicada. Mas assim, não, brasileiro não é muito confiável, vou te contar por quê. O autor Sérgio Buarque de Holanda, ele tem uma frase que ele usa para definir, né, o homem brasileiro, o povo brasileiro, como o homem cordial. Uhum. O que ele chama de homem cordial? É essa pessoa emotiva, cardíaca, fleumática. Como é que é isso? É tipo assim, ela é uma pessoa emocional. Ela é uma pessoa que o brasileiro é o tipo de pessoa que você vai encontrar com ele na fila da lotérica. Vocês dois são dois desconhecidos ou duas desconhecidas e rapidamente vão estar conversando um com o outro. Uhum. De repente até estar falando de intimidade da vida. Do marido, do filho, do cachorro, do papagaio. Mas vocês nunca se viram, mas já estão intimamente falando ali publicamente. Mas essa mesma pessoa pode simplesmente te enforcar num supermercado porque achou que você roubou uma coisa. Esse padrão de impulsividade violenta e carismática convivendo na mesma pessoa é o homem cordial brasileiro. É essa pessoa. Então essa história de, é meu amigo, ele pode te matar, É mesmo, entendeu? Te esquartejar, pôr na mala, entendeu? Mas esse é o amigo. Então, assim, essa ideia de que essas nossas relações são pacificadas por causa dessa suposta cordialidade, e aí é uma confusão que as pessoas pensam, a cordialidade não tem a ver com o fato de você ser cortês, mas de você ser impulsivo, cardíaco, emocional. Tomamos decisões emocionais. Na maioria das vezes somos assim. Uhum. Né? Tanto que você pode ver, não é que os estrangeiros europeus são melhores, tanto que a gente refere a eles como frios. Né? São pessoas frias. Elas nem cumprimentam a gente. Olha, mas que razão que ela tinha para te cumprimentar? Que razão ela tinha para olhar para você e gostar de você? A gente já olha e já coloca todas as nossas emoções nisso. Tanto que é uma questão que é muito difícil as pessoas não aprenderem a conviver com a crítica, por exemplo. Eu posso ser criticado, você pode ser criticado. Só que, às vezes, a gente não entende que a crítica ela pode ser boa para a gente. Uhum. E como receber uma crítica? Um exemplo, na faculdade, se você coloca um trabalho, somente você vai no mestrado, na dissertação, tem um evento que eu falo assim, nossa, como é humilhante, chama qualificação. Aí você escreveu já uma boa parte do seu trabalho, aí você chama seus professores, né, para essa banca de qualificação. Então, eles vão ler o seu trabalho, vão criticar seu trabalho. Eu, cara, você tá louco. Não é possível que eu perdi esse tanto de tempo. Não, tipo assim, a função é criticar mesmo. É tipo assim, vai testar todas as fraquezas do seu trabalho e vai falar isso olhando na sua cara. E você fala, mano, que ódio. Mas só que naquela hora é uma coisa que a gente tem que aprender. Aí você descobre o quanto que a gente não está preparado, às vezes, para receber crítica. Distinguir crítica pessoal, só crítica sobre alguma coisa que a gente fez. Sim. A gente normalmente leva tudo para o pessoal. Né? E é lógico que esse comportamento que ele fala do homem cordial não se refere a momentos que a paixão está extravasada, como, por exemplo, quando seu time ganha, ou quando seu time perde, ou quando seu partido ganha, ou quando seu partido perde. Tirando fora esses momentos, no dia a dia nós somos assim mesmo. Sabe? Esse tipo de pessoa um pouco mais fleumática. E por isso que essa história de o meu amigo não é racista porque é meu amigo. Entendeu? Ele pode estar fazendo inúmeras coisas, ele pode te matar, inclusive, mas é meu amigo. Não existe isso. O racismo ele é aprendido, um comportamento que é reproduzido. Então, como que a gente corta isso? É na raiz. Bom, queridos ouvintes da Rádio Cidade, estou recebendo aqui nessa manhã, né, Flávio Muniz, para você que está nos ouvindo pela manhã, né, na manhã, para você que está nos ouvindo à noite, quero mandar aqui um abraço para os nossos investidores. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal do Estúdio Depante, Lucas Novelo, Thiago Paladino e Edipo César. Obrigado pelo apoio, pelo investimento. Ale Porfírio Fitness e Saúde. Alô Pitanga, um abraço. Tamo junto. E Floriano Barbershop. Estamos também, né, ao vivo no YouTube. Você que está nos acompanhando no YouTube e no Facebook, compartilhe com a gente. Vai falando com a gente aí, deixando o seu recado.
aqui, para o professor, falando sobre esse bate-papo aqui bacana que nós estamos tendo. E também na Rede TV+, estamos aí na TV também, né? Estamos na rádio, estamos no YouTube, estamos também na televisão, né? O pessoal da Rede TV+, está nos acompanhando. É muito bom ter vocês, telespectadores, aqui acompanhando nesse momento. Flávio, eu vi que recentemente, né, na nossa cidade, recentemente eu falo uns 2, 3 meses no máximo, você foi acompanhado por alguns seguranças da loja do shopping sem pedir que eles te acompanhassem. Isso eu estou falando no sentido gentil da frase. Mas, na verdade, explica pra gente, conta pra gente a verdade aí. Então, cara, é uma situação bem interessante, né? Mas, assim, o que aconteceu foi que, naquele dia, a minha esposa tinha feito uma compra de um liquidificador numa loja dessas de departamento, lá no shopping. Eu vou falar o nome da loja porque a história da loja ela é muito importante para essa história, que é o Magazine Luiza, do shopping. E, chegando lá, eu não tive um atendimento bacana no primeiro momento, né? E minha esposa entrou para buscar as coisas e eu fiquei na porta. Eu saí para a porta e estava atendendo ao telefone. De repente, a funcionária veio para a porta e aí o segurança, de repente, veio, ficou me cercando, me olhando, me encarando. Naquele momento eu já reconheci o que estava acontecendo. Falei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei exatamente o que está acontecendo aqui. E isso não é aceitável. Falei de jeito para os dois. Ele ficou assim, meio sem entender. Chamei a minha esposa, minha filha, e saímos. E no que eu saí, eu ainda voltei para ele e falei assim, isso não deve acontecer, você sabe muito bem o que você está fazendo aqui. E saí de lá. Cheguei lá embaixo, eu relatei isso para o outro segurança, que me encaminhou novamente para a direção do shopping. E eu fui lá e fiz uma ocorrência dentro do shopping mesmo. Uhum. E nesse mesmo dia, eu utilizei minhas mídias sociais para que eu pudesse colocar a situação. E para vocês terem uma ideia de como as pessoas podem mudar a situação, né? Eu tive esse mau atendimento ali, naquele momento, e na mesma noite do dia que aconteceu, a dona da empresa me ligou, à noite. Eu fiquei, como assim? Me ligou. Eu confesso que eu estudei já sobre a história da dona Luiza e tudo, mas jamais imaginaria que ela ia ligar. Estava esperando o gerente me ligar, qualquer coisa. A dona da empresa, mais de 1000 lojas no Brasil, me ligou. Ela que... Dona Luiza Dona Trajano Luiza... me ligou. Me ligou e falou, seu Flávio, fiquei sabendo o que aconteceu e tal, e tal. Me ofereceu toda a assistência. Vamos resolver essa situação. E começamos as negociações. Só que são duas situações. Eles foram investigar o que aconteceu no shopping, na loja, e uma coisa foi o que aconteceu no shopping. Uhum. Quando aconteceu na loja, nós chegamos à conclusão que realmente o atendimento não foi ideal. E aí nós combinamos uma coisa, que nós íamos oferecer um treinamento para os funcionários, só que o gerente regional, um cara muito bacana também, chamado Sr. Falcone, foi além. Ele falou assim, cara, quer que você dê o treinamento para toda a regional de gerentes. Aí eu dei um treinamento sobre racismo e ética racial, relações étnico-raciais, para a loja e para mais de 200 gerentes regionais. Então, tipo assim, o que nós fizemos com isso? A ideia não é, no nosso caso ali naquele momento, não era criar muros, mas construir pontes. Quando uma empresa está disposta a fazer, a gente faz. Quando não está, a gente não faz. E nesse caso, nós estávamos lidando com uma empresa que tem uma política social assim, então foi, de certa forma, mais fácil de resolver. Sim. Uma das coisas que eu pedi na época, eu falei, eu não quero que a empregada, a funcionária que seja demitida, porque acredito que um dia ruim qualquer um pode ter. Ela não me dirigiu nada, nenhuma palavra ofensiva, ela só realmente o atendimento que não foi bom. Mas ela tinha, depois eu descobri que teve suas razões pessoais lá, questões que ela estava passando. E de forma que nós conseguimos pacificar a situação e transformar aquilo em alguma coisa extremamente educativa para eles e para mim. Nós estamos falando de uma reparação, mas em certa medida mediada por uma conciliação e não por um litígio, ou seja, por uma
confusão judicial, uma briga, uma lide judicial. Já o shopping, cara, é o de sempre. Não é a primeira vez que o Uberlândia Shopping faz isso. Tem outros casos de racismo envolvidos, de outras pessoas que criticam o comportamento dos seguranças daquele shopping especificamente, e comigo não foi diferente. No final das contas, o que os caras falaram chegou até mim foi que eles me acharam suspeito. Olha, porque é um homem negro falando assim, tudo bem, aquele dia eu estava só de calça jeans, uma camisa branca e de não tá chinelo, tudo bem, né? E conversando ao telefone, tudo bem? Igual você falou, não tem como estar bem, porque eu não posso simplesmente ir conversando ao telefone. E ele disse que eu estava com um comportamento suspeito. Quer dizer, um homem negro atendendo um telefone. E aí eu entendi, porque tinha uma joalheria na frente. Mas falei, mas e daí? Eu nem compro joia. Entendeu? Não, mas talvez, né? Eu fazia o tipo de pessoas que não compram joia, mas que assaltam, que roubam. É a criminalização dos corpos dos homens pretos. É a gente ser eternamente confundido com bandido. Ninguém pressupôs ali, o segurança não pressupôs que eu era uma pessoa que jamais faria isso, entendeu? Mas ele pressupôs que eu era um suspeito. Com relação ao shopping, a lide agora é jurídica. Por quê? Porque simplesmente eles viraram para mim e falaram, não, nós fizemos a avaliação, não achamos nada demais. Então, nós estamos falando de dois tipos de comportamentos que pode ter, que as empresas podem ter e que nós também devemos ter. Primeiro é não deixar passar. Entendeu? A gente tem que seguir os caminhos para realmente essa situação não acontecer. Que a questão é que, vou dar um exemplo para você. Se naquele momento eu simplesmente recuo, ou eu simplesmente não estou percebendo o que está acontecendo, ou eu fico bravo e agrido uma pessoa, aí eu já tenho um outro problema. Sim. Aí ali já iam vir, com certeza, eu vou ter um outro problema, ia ser preso, ia ser, enfim, inúmeras coisas. Mas a partir do momento que a gente confronta essa situação, a gente está dizendo, ó, chega, não dá mais. Eu estava ali como cliente e fui tratado como suspeito. Uhum. Então, isso é um tratamento que é comum, infelizmente, a homens negros e mulheres negras no Brasil. Então, isso tem que parar. Eu citei o nome da empresa pelo seguinte, porque eu acho que tem duas formas de ver a situação, sabe? Uma coisa é você, não é que mas ela pacificou porque também está lucrando, não é essa a questão. A questão é que todo mundo ganha quando a educação ela entra em cena. Justo. E eu fiz para o shopping a mesma proposta que eu fiz para o Magazine. O shopping, eu falei assim, eu quero oferecer para vocês um treinamento de segurança de graça. Eu quero falar sobre o que a gente sente, de onde que vem esse tipo de comportamento. Eles simplesmente falaram que não. Que não foi assim, que não é assim que eles veem a situação. Apesar do segurança ter admitido que me tratava como suspeito. Né? Agora eu falo para você, quem é o culpado? O segurança ou a atendente de loja? Tem um dos dois. Isso é uma estrutura que está montada. E nós entramos naquela questão do racismo estrutural. Só que às vezes, quando a gente fala do racismo estrutural, fica parecendo que a gente está culpando ninguém. Porque se falar assim, se o racismo é estrutural, ninguém é culpado. Não. Racismo é cometido por pessoas. Uhum. Então, como que a gente quebra essa situação? É justamente chegando e educando. Então, acredito que talvez o segurança não poderia ser penalizado sozinho, porque a estrutura permite que ele haja assim. Sim. E a resposta do shopping me deixou isso basicamente claro. Eu não sou o primeiro que passou isso lá no shopping, conheci outras pessoas que passaram isso lá. Teve um caso lá no Uberlândia Shopping, lá do segurança que agrediu. O segurança foi pra cima. Saiu até nas redes sociais, foi pra cima de um cliente lá. Não sei se foi no Zenaide, foi numa. Enfim. Então, É por aí. Então, realmente, se vê que. Aí se vê. A gente está falando da estrutura do shopping, aí essa situação já é do público, aí, enfim. Mas veja bem, não tem, como você falou, não está bem. Não está bem. Agora vem cá, eu sou um cliente como qualquer outro, você é um cliente como qualquer outro. Eu posso entrar, olhar e fazer tudo. E sabe o que aconteceu o quê? De boa, sair sem levar nada, tá tranquilo. Eu sou um cliente. Agora, existe um padrão de atendimento a pessoas negras, sim. Vou dar um exemplo de um relato que me foi contado de uma dessas lojas desse mesmo shopping,
de um roubo de um celular que teve lá. E não descobriram, não pegaram a pessoa. Você sabe por quê? Porque pegou a pessoa errada. Porque o ladrão era branco. Mas o cara estava preocupado comigo, na porta do shopping. Uhum. Entendeu? Eu falei assim, na porta não, lá dentro do shopping. Então, quer dizer, a minha vida ali é a responsabilidade deles, a minha segurança é a responsabilidade deles. Eu estou num espaço que é privado, sim, o shopping é um lugar privado. Então, todas as leis civis que asseguram a minha integridade física e moral é responsabilidade naquele momento daquela instituição. Então, quando eles abrem mão disso, sabe? Eu não sou uma pessoa, nem gosto de ficar visitando shopping. Eu vou em lugares específicos no shopping, por exemplo, cinema. Que eu sou apaixonado. Mas aquele shopping especificamente é um que eu evito ir. Não porque lá é ruim mesmo. Não gosto de lá mesmo. Não, é um lugar ruim. Sério, um ambiente desagradável. E depois dessa, mais desagradável ainda. Então, assim, para mim, eles precisam realmente rever. Só que eles não têm interesse em pacificar a situação. Então, porque, veja bem, aí é fácil eu culpar o segurança. O segurança, eu não imagino, sério, honesto, que uma pessoa sai da sua casa, cara, eu vou desgraçar a vida de um pretinho hoje. Não acredito que as pessoas pensam assim, cara. Eu não, vou ferrar com um hoje. Tipo, intencionalmente. Mas as pessoas são treinadas para fazer assim. E aí, quando você chega e fala, cara, o problema não é esse cara aqui não, aqui é a estrutura. Vamos resolver isso aqui, que fica bom para você e fica bom para todo mundo. Ah, não é nada disso que você está falando, não. Porque, assim, aos olhos de quem comete o racismo, e aí vamos falar da situação. Nesse caso, essa prática frequente de discriminação de pessoas pretas, essa se configura um racismo. Mas aí, vamos lá no jurídico no Brasil. Quantos lugares no Brasil ou pessoas você conhece que estão cumprindo pena por racismo? É uma coisa a ser discutida, a ser falada. Bom, queridos amigos ouvintes da Rádio Cidade, amigos telespectadores da Rede TV Mais Uberlândia, canal 15.1, você também que está no YouTube, no Facebook, agora chegou o momento que nós vamos fazer aquela investigação mais minuciosa sobre o objeto do nosso convidado. Convidado que é professor e é formado em História, mestre em História, certo? Isso. Mestre em História, está fazendo o curso de Direito na Universidade Federal de Uberlândia e é um grande amigo meu e uma referência para mim e para muita gente. Porque quando eu falei que você viria, Flávio, muita gente vibrou. Obrigado. Achou muito Obrigado bom. pelo carinho. E estou muito feliz de você estar aqui. Agora você que está nos ouvindo aí, a partir do que nós conversamos, provavelmente ou não, eu acredito que seja possível que o nosso convidado deu algumas dicas aqui, algumas deixas do objeto dele. Ele tentou me enganar, quero dizer para vocês. Chegou aqui com violão. Cheguei com violão. Chegou aqui com violão, o Bernice vai tocar. Ele falou, não, eu falei, talvez seja esse violão, talvez ele não queria me enganar, talvez ele... Enfim, vamos juntos agora, né, tentar aos poucos ir descobrindo qual é o objeto favorito do meu amigo Flávio. Flávio, quando você criou essa relação com esse objeto? Na minha infância. Certo. Ele não é o mesmo da minha infância, Uhum. mas criei na minha infância. Certo. E como que essa relação se estabeleceu? Se estabeleceu assim, essa relação com esse objeto, ela nasce através de uma imagem, na verdade. Uhum. Foi de uma imagem. Isso. Certo. Então, pessoal, vocês que estão nos acompanhando aí nas nossas redes, está acompanhando aí na Rede TV+, você que está acompanhando também na Rádio Cidade, esse objeto que ele nos apresentou, que ele traz para a gente hoje, é um objeto que fez parte da infância dele. É um objeto que ele tem uma relação desde a infância, mas que mudou. E qual seria esse objeto? Você que está nos ouvindo aí na Rádio Cidade, você que está no YouTube, tem a oportunidade de participar junto com a gente. A Áurea está na área aqui,
a Vanilda Santos também. Então, vocês que estão nos acompanhando, dê dicas para que nós possamos encaminhar e, de repente, descobrir qual é o objeto favorito do Flávio Muniz. Flávio, tem mais dicas para a gente, sem que você entregue esse ouro, revele esse objeto? Ele abre... ele é um objeto que ele muitas vezes nos teletransporta. Certo. Esse silêncio aí, para vocês que estão nos ouvindo, é porque eu estou pensando, tá? Ele nos teletransporta. Para você que está vendo, você está vendo minha cara aqui de quem está tentando entender e fazer essas ligações aí entre esse objeto e essas dicas que ele nos deu. E vou te falar, eu vou até para onde que ele te teletransporta. Ele pode te teletransportar para o futuro ou mesmo para o passado. É um objeto. objeto. É um iPod? Não, Não é um iPod. não é um iPod. Bom, vamos lá. Vamos continuar Na minha pensando. infância não tinha um iPod, né? Mas tinha um Walkman. Você tá me apertando. O iPod da minha infância. Mas tinha um Walkman, aí você disse que não é o mesmo. Não é, com certeza. É um Walkman. O Walkman já tinha. O Walkman era bacana. Eu tive um Walkman. Nossa, massa demais. Walkman, depois o Discman, e depois que foi vindo esses MP3 da vida aí. Olha só. Bom, Me pessoal. liga na idade. Vai revelando tudo. Bom, pessoal, você que está nos ouvindo aí, você que está nos assistindo, qual é o objeto favorito do Flávio? Né, ele deu algumas dicas aqui pra gente. Traz a memória. A Aura deu uma dica aqui também. Ó. Traz memórias. Traz memórias. Traz memórias. Não, então é um objeto que traz memórias, é um objeto que está com ele desde a infância. Não é o mesmo da infância, mas que acompanha ele na infância. Eu arrisquei aqui um iPod, pensando que seria algo que reproduzisse música, né? Porque música ela tem esse poder de teletransportar. Eu não fui muito longe, não. A música ela tem um poder de levar o tiro foi perto. de levar para frente, de levar, né, para o passado. Então a música ela tem esse poder, né, de nos teletransportar. Pessoal, você que está aí nos acompanhando, tem mais dica aí? Flávio, tem mais alguma coisa aí? Mais dica aí? Tem. Eu acho que esse objeto, ele é capaz de eternizar momentos. Tá fácil. Ele é capaz de eternizar momentos. E aí, Paladino? Ele é capaz de eternizar momentos, cara. Que E poucas vezes na história da humanidade a gente viu esse fenômeno. Mas a gente teve outros momentos antes desse objeto existir que o que ele faz era feito de outra forma. E desde a antiguidade. Um objeto que tem aí mais de anos e anos de... Milhares de anos. A fotografia? O objeto? Fotografia? O objeto, a fotografia, não. Não, uma câmera de tirar foto? O objeto é a câmera. Olha aí. A câmera. Mostra pra gente aí. Opa, errei aqui. O objeto é a câmera. Rapaz. E é isso mesmo. O objeto é a câmera. É claro que não é nenhuma dessas aqui do estúdio, né? Minha Canon 60D. Não existia essa. A primeira câmera que eu tive foi uma Kodak, daquelas que se tirava 7 fotos nela e mandava para revelar. E você perdia a câmera. Perdia a câmera? A câmera ficava, era descartável. Não. E assim, eu sempre gostei de cinema. Eu dei as dicas durante a fala, né? Porque assim, na verdade, a minha questão da imagem, eu tenho poucas fotos de quando eu era criança. Mas tem algumas, sabe? Olha aqui, pessoal. Essa câmera, a câmera me ajudou muito a eternizar momentos. Eu nunca tive, assim, durante um tempo, tantas câmeras, mas chegou uma época que
o celular começou a ter essa função, né? Então, eu sempre gostei de fotografar. E durante um tempo eu tive, depois eu fui mudando essa maneira de registrar imagens. Aí chegou a câmera. Uhum. Então, às vezes, eu gosto simplesmente de sair por aí, tirar foto das coisas, das pessoas. E, principalmente, filmar, né? Eu gosto de filmar. Eu já fiz alguns ensaios de curta-metragem. O projeto lá na Escola da Vida, nós começamos, por exemplo, Gustavo Medrado, que hoje é jornalista, ele começou lá em 2009 ainda, comprando uma câmera Lumix lá, a gente tinha. Isso até que Pixie nunca teve, porque ela é ruim mesmo. Nossa. Aquilo lá é só enganação, não tem como aquilo lá, Nossa, meu Deus do céu. gente, eles eram bons de marketing. Nossa. De marketing nós não vamos poder negar, Nunca, né? nunca. Ainda bem que eu nunca... Bom, nunca tive dinheiro para comprar ela também não, mas quando eu tive a primeira condição de comprar, na verdade, eu comprei nós compramos uma Lumix, que foi a primeira. O Gustavo teve, né? Aí a gente ficou compartilhando essa câmera. Eu tive as Kodaks pequenininhas, eu usava elas bastante. E depois foram vindo outras câmeras, né? Aí eu parei nessa Canon aqui 60D, que hoje, é verdade, assim, eu gosto muito de registrar. Tanto que eu acredito assim que na história da humanidade, essa é uma das melhores criações que o ser humano fez. E eu digo que é antigo porque desde as pinturas rupestres eram os homens tentando registrar suas ações, né? Então, mesmo que ela é uma tentativa de registro. E a câmera ela tem essa função de registrar esses momentos, né? Quem é que não olha com emoção para aquela fotografia Sim. que foi retirada de uma pessoa que não está ali mais contigo, mas que daquele momento que você viveu, feliz ou triste, e que de alguma forma te leva tanto para o passado quanto para o futuro. E registra esse presente também, né? Então, assim, eu acho que essa capacidade que as imagens têm, né? Hoje nós estamos aqui gravando esse vídeo, as pessoas estamos gravando agora, poxa, meio-dia, quase 1 hora. As pessoas podem assistir de noite, amanhã, daqui 100 anos, talvez. Sim. Elas vão ter acesso a esse arquivo e vão ver nossos rostos. A gente falando, mesmo a gente não estando aqui. Uhum. Então, isso é magnífico, é magnífico. Eu falo assim, eu que gosto de assistir filmes clássicos, eu assisto gente morta o tempo todo. É verdade. Ninguém para pra pensar nisso. Fala, cara, essas pessoas já morreram. Sim. E a gente está vendo elas aqui celebrando e rindo com a vida que elas não compartilham mais com a gente nesse plano, pelo menos. Então, assim, eu acho que a câmera ela tem essa função, sabe? Quase mágica que as pessoas têm. Uhum. E os fotógrafos, não estou falando só de... Eu acho que as pessoas usam mal às vezes, né? Esses dias eu vi um perfil, começou a me seguir. E sempre quando o pessoal pede amizade, eu vou ver quem é, né? Porque, no meu caso, eu tenho a página, mas eu não abri a página ainda para todo o público. Mas no meu perfil pessoal. Aí eu fui ver, eu só tinha foto de uma garota, toda a foto dela com biquinho. Uhum. É umas 50 fotos, toda dela fazendo biquinho. Eu falei assim, cara, ela gastou mais de 50 fotos só fazendo isso. Só que eu falo assim, às vezes você tem uma câmera e a gente não tem ideia disso. Um exemplo, Steven Spielberg gravou o primeiro filme dele com 13 anos. Tudo bem. Ele tem... ele tinha um pai que poderia dar para ele, não era rico, mas era uma câmera Super 8. Inclusive, eu tenho uma Super 8 em casa. Eu até pensei em trazer ela, mas não é. Mas essa foi o Henrique, um aluno e amigo, que hoje é professor, que me deu ela de presente. Então, essa Super 8 é tipo assim, é aquele negócio que eu não empresto, cara, não, tá ali. Porque, para mim, aquilo ali é os primórdios. E outra coisa, principalmente foto, mas principalmente filmes. A maneira de contar histórias através de filmes, porque vamos imaginar, quem está assistindo aqui agora, não imagina que essa gravação aqui é quadro a quadro. Uhum. Na verdade, as pessoas têm a ideia de uma linearidade, mas na verdade está sendo gravado quadro por quadro. Né? Então, assim, tudo é montado, tudo isso aqui, essa estética, a maneira como está posta aqui. Então, quem está gravando está preocupado com tudo isso, em contar uma história, a melhor forma de contar essa história, sabe? Então, eu acredito que a câmera ela é justamente esse item que conduz as pessoas a esse tipo de coisa. Que se você deixar ela parada no meio de uma mata, ainda assim você vai ver que de repente chegou um lobo-guará e passou lá. É. Sabe? Só que se você sair,
que nem dizia o cinema novo no Brasil. Com a câmera na mão e uma ideia na cabeça, você vai fazer outro tanto de coisa fantástica também. Sabe? Ou como Eduardo Coutinho, que foi um grande documentarista, que saía e simplesmente passava nos lugares, conversava com as pessoas, Morro da Babilônia, no Nordeste, sabe? E a câmera vai ser aquele relato, vai pegar aquelas vozes que hoje nem se fala mais. Então, assim, eu acho que o iPad, o que o iPod você falou, é bacana também, no sentido de registro. Uhum. Né? Mas, e que é uma coisa que nossos ancestrais tiveram pouco, né? Sim. Foi acesso a esse tipo de situação. Tanto que quando eles iam ser fotografados nos estúdios, era feito todo um trabalho para os escravizados serem fotografados ali em poses e tal. Então, assim, a gente consegue perceber isso. A fotografia ela chega no Brasil no século XIX. E os escravizados, as primeiras imagens de pessoas negras aqui são de pessoas escravizadas, né? Então, hoje, você está aqui na frente de uma câmera, já como protagonista e falando. É diferente. É diferente. Então, muito assim, é um legado. E esse objeto pequeno, revolucionário, faz parte dessa questão. Por isso que eu acho que você está de parabéns pela iniciativa aqui do meu objeto favorito. Não vou falar que foi fácil escolher ela, não, porque eu tinha outros. Eu fiquei na dúvida. Eu sempre, algumas pessoas, quando eu faço convite, que eu mando as informações sobre a proposta, né? Você fala, não, mas como vai ser? Eu falo, olha, gente, o objeto favorito não é aquele que você é apegado, a gente não está falando de apego. Uhum. A ideia é que você traga um objeto que você vê ele como uma relevância, que conta uma história para você, para que você conte essa história que vai conectar com outras pessoas. E tem um detalhe, para quem não sabe, durante a pandemia, eu tive Covid, né? Eu fiquei 17 dias entubado e tive que ficar afastado. Muitas pessoas ficaram afastadas. Esse equipamento foi o meio de contato de muitas pessoas. Foi aquilo que nos ligava, nos conectava ainda ao mundo e mantinha, de certa forma, alguma sanidade, né? Então, assim, foi por ele que eu assistia a aulas, foi por ele que eu conversava com as pessoas, por ela conversar com as pessoas, mantinha esse vínculo ainda assim. Pela câmera do celular. Então, a câmera em si, né? Se a gente conseguir fazer um bom uso dela, né? E se fôssemos também... eu acho que existe um certo... Como é que eu posso dizer? Desrespeito à funcionalidade que ele tem também, sabe? É que eu te falei, cara, você pode fazer tanta coisa, gravar uma borboleta voando, Uhum. e você falar aquele momento foi especial. Às vezes ele ficou eternizado na sua memória. Mas alguns a gente consegue pegar a imagem. É verdade. E, pô, é muito bom. Não sei se você experimentou sair por aí e falar. Não é tirando foto da gente, mas das coisas, a cidade. Às vezes eu pego imagens de Uberlândia, no início do século, e falo, cara, que fantástico. Eu fui no Congado, na festa, tirei umas fotos, eu gosto de lá. Não faço, eu só sou um apreciador da festa. Uhum. E vou lá, tiro as fotos e olho depois e falo, puxa, que bonito isso aqui, que legal isso aqui. E às vezes essas fotos, algumas delas eu compartilho, outras eu só guardo, tanto que eu tenho problema sério de HD em casa para guardar. Eu tô na base do Drive ultimamente, meus registros, minhas coisas, porque daí eu compro às vezes da Google, compro o espaço na nuvem lá. E aí é vantajoso porque você consegue ter acesso em qualquer lugar e evita vírus, esse tipo de coisa assim. Você sopa a nuvem aí. E tem um lance. Eu escrevo e eu gravo vídeos. Uhum. Aí eu falo com você. Quais as pessoas mais fazem? Ler ou assistir? Assistir. Você entende? Então, por exemplo, eu escrevo um artigo. 200 pessoas leem. Eu gravo um vídeo. Em uma semana, 1.400, 1.500 pessoas veem. Então, assim, em um mês, 22 mil, igual lá no canal, veem, assistem, consomem aquela história que você contou através da imagem. Então, eu acho que é muito relevante, sim, no mundo atual. E nós estamos vivendo um mundo que cada vez mais isso é determinante, né?
e a gente conecta. Na minha infância, conversar com uma pessoa através de imagem assim era coisa do filme dos Jetsons. Justamente. Flávio, se você tivesse a oportunidade, né, já estamos chegando aí, encaminhando para o final desse momento, você tem um compromisso logo mais também, né? Que boa. Se você tivesse a oportunidade de encontrar com você de 20 anos atrás, qual seria o recado que você teria para dar para você? Qual seria a orientação, o direcionamento, a palavra que você teria para dar para você mesmo, para você de 20 anos atrás? 20 anos atrás, vamos lá. 20 anos atrás. Aí eu tinha que escrever um livro para falar, ó, cara, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Eu acho que eu tentaria evitar muitos erros, né? Mas, na verdade, brincadeiras à parte, eu acho que o conselho que eu daria para mim há 20 anos atrás é justamente estuda. 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 Porque a educação é a ferramenta mais poderosa para transformar o mundo. Sempre. Eu sempre estudei, claro, mas muitas vezes na vida a gente não coloca isso como prioridade. E eu não estou falando pela questão financeira, não. Eu estou falando pela questão de liberdade. Tem um versículo na Bíblia que um profeta, Deus através do profeta orienta seu povo falando o seguinte, meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento não é informação, né? Conhecimento, ele vem, na verdade, ou a sabedoria vem, na verdade, através do conhecimento aplicado à nossa vivência. Então, eu acredito que estudar, esse é sempre o caminho. É o caminho para você se tornar uma pessoa mais tolerante, uma pessoa menos presa a dogmas, uma pessoa até com mais fé. E estudar não é no sentido de você ficar bitolado numa coisa, admitir possibilidade para o novo, para as coisas diferentes, sabe? Para o conhecimento. Abrir mesmo o coração e a mente para entender que a gente é uma partícula nesse universo tão grande e que nós somos uma partícula no meio de outras tantas outras desse universo tão grande, sabe? E isso é a coisa mais importante, porque assim a gente vai conseguir ter dimensão de quem nós realmente somos. Nem que somos preciosos demais e nem que somos insignificantes demais. Porque tanto o elogio quanto a crítica são dois impostores, se você acreditar nos dois. Então eu não criticaria o Flávio de 20 anos atrás, só daria esse bizu para ele, cara. Estuda. É isso aí, Flávio. Muito obrigado pela presença. Obrigado eu, cara. Tirar desse tempo. Eu sei que está corrido. Não. Você, palestras, acompanhamentos aí, né? E estudos, mas você ter tirado esse tempo aí para vir, para estar compartilhando com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores, né? Porque agora a gente tem telespectadores também em casa, no canal aberto. Olha que né? show. É muito bom, né, ter você aqui para poder compartilhar a sua história, as suas vivências, o seu objeto, e que nós venhamos continuar, né, conectando, né, histórias a partir desse objeto, a partir dessas vivências que nós compartilhamos aqui. Flávio, obrigado. Obrigadão. Você é um revolucionário, Faninho. Amém, Flávio. Assim, você é um revolucionário. É sempre muito bom, né? Essa conversa que nós tá tendo aqui, gente, isso aqui é só a gente encontrar que ela acontece. Esse é o problema, a gente às vezes para tudo. Atrasei, encontrei com o Faninho ou encontrei com o Flávio. Um dia que eu vou só passar aí, eu nunca vou lá, eu fui, acho que foi umas 2 vezes lá, né, na escola da vida, eu fui 2 vezes lá, mas nunca foi só pra ir, né? Não, vou lá, tem que ir com tempo, pra gente sempre poder ter essa troca maravilhosa. Mas a gente precisa disso. Sim. A gente precisa disso, faz parte de nós, né? Esse conhecimento ele só se torna porque a gente está trocando ele, né? Que não é um caminho de ida só, de volta, a gente está aqui nessa troca de conhecimento. E obrigado a você, obrigado galera do estúdio The Punch. Muito bom, estrutura fenomenal, gostei. Até achei, falando, pois vão errar mesmo. De câmera apontada para mim, não é possível isso. Tá aí, o estúdio está à disposição também, tá?
Você tem seus projetos aí. Vamos, às vezes, mais para frente, tentar alguma coisa de incentivo também, para a gente trazer para cá, para a gente fazer o trabalho aqui. Com certeza. Entendeu? Estrutura muito boa, vocês estão de parabéns mesmo pelo trabalho. Eu estou realmente surpreso pela qualidade de tudo que está acontecendo. E é isso aí, eu desejo muita sorte aqui. E você, com certeza, mais um ouvinte de vocês lá e divulgador. Amém. Obrigado, Flávio. Obrigado a você, obrigado, Depante, obrigado a todos os ouvintes e espectadores também. É isso aí. Quero mandar um abraço para você, ouvinte da Rádio Cidade. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Você que está aí no YouTube, no Facebook, valeu, compartilha, comenta, leva esse trabalho adiante. Você que está nos acompanhando na Rede TV+, Uberlândia, um forte abraço. E na semana que vem estaremos de volta com o nosso podcast, Meu Objeto Favorito. Seguimos em frente, vivão e vivendo, e vamos para cima, gente, porque para baixo, vocês sabem, só tem terra. Vamos embora, gente. Valeu!